Esta é a história de um homem que foi escolhido por Deus, ungido para governar, chamado para liderar o povo, mas que perdeu tudo, não porque Deus falhou, mas porque a obediência foi substituída pelo orgulho. Hoje, vamos falar sobre o rei Saul, desde a sua unção até a perda do seu trono. E talvez essa história também tenha algo a nos ensinar. Saul era um homem comum, da tribo de Benjamim, alto, forte e, aos olhos humanos, preparado para ser rei. Quando Deus decidiu dar um rei a Israel, foi Saul quem ele escolheu. O profeta Samuel o ungiu com óleo, e naquele momento, Saul recebeu um chamado divino. A Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul. Ele foi cheio do Espírito do Senhor. E começou bem, humilde, inseguro, dependente de Deus. No início, Saul era exatamente o tipo de líder que o povo precisava. Ele não buscou o poder o encontrou. Ele não se sentia superior, mas sim pequeno diante da grande responsabilidade. Sua primeira reação ao ser escolhido foi se esconder. Isso não era fraqueza, mas sim o reconhecimento de que, sem Deus, ele não seria nada. E por um tempo, essa dependência foi a sua maior força. Com a bênção de Deus, Saul venceu batalhas e libertou Israel dos inimigos. O povo se alegrava com ele, e tudo indicava um reinado próspero e vitorioso. Deus estava com Saul, e as vitórias eram a prova disso. Ele liderou o exército contra os amonitas e trouxe uma libertação que unificou a nação. A cada conquista, a confiança do povo em seu rei aumentava. Parecia que nada poderia dar errado, mas o sucesso, como uma lupa, começou a revelar algo perigoso que crescia dentro do seu coração. A semente do orgulho, pequena e silenciosa, estava sendo regada pela aprovação dos homens e pelas vitórias no campo de batalha. Então, em um momento decisivo, Saul recebeu uma ordem clara de Deus, através do profeta Samuel: esperar 7 dias em Gilgal, para que Samuel viesse oferecer o sacrifício antes da batalha. Mas os dias passaram, e Samuel não chegava. Saul olhou para o povo, viu o medo crescendo, o exército se dispersando, a pressão aumentou. E em vez de confiar na promessa de Deus, ele confiou na sua própria avaliação da situação. Ele decidiu agir por conta própria. Tomou o lugar do sacerdote e ofereceu o sacrifício, algo que, segundo a lei de Deus, não lhe cabia fazer. Quando Samuel finalmente chegou, Saul tentou se justificar, culpando as circunstâncias, o povo, a demora, mas Samuel foi direto ao ponto. Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Foi ali, naquele ato de desobediência impaciente, que a primeira rachadura apareceu na fundação do seu reino. Samuel declarou: agora, porém, não subsistirá o teu reino. Mais tarde, Deus deu a Saul outra chance, uma nova ordem clara e específica: destruir completamente os amalequitas, um povo inimigo de Israel, sem deixar nada nem ninguém. Homens, mulheres, crianças e todos os animais. Era um juízo divino a ser executado. Saul foi, lutou e venceu. Mas novamente, ele decidiu obedecer apenas pela metade. Ele poupou Agag, o rei inimigo, e guardou para si os melhores animais do rebanho, as ovelhas e os bois mais gordos. Quando Samuel o confrontou, Saul mais uma vez tentou se justificar, dizendo que os animais seriam para sacrificar ao Senhor. Uma desculpa espiritual para uma desobediência carnal. Samuel então proferiu as palavras que selaram o destino de Saul. Porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Naquele momento, o trono foi tirado dele. Mas Saul perdeu algo muito maior que um reino terrestre. Ele perdeu a presença íntima de Deus,
A partir daí, a queda de Saul foi interna, antes de ser externa. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e em seu lugar, um espírito de angústia e perturbação passou a atormentá-lo. O homem que antes era humilde e dependente tornou-se inseguro, ciumento, paranoico e dominado pelo medo. Quando o jovem Davi, o novo escolhido de Deus, apareceu na corte para acalmá-lo com sua harpa, Saul começou a vê-lo não como um servo fiel, mas como uma ameaça ao seu poder. Aquele que começou humilde e foi exaltado por Deus, terminou seus dias consumido pela inveja, perseguindo incansavelmente o homem que Deus havia escolhido para sucedê-lo. A sua jornada se tornou uma espiral descendente de más decisões, raiva e desespero. A sua jornada se tornou uma espiral descendente de más decisões, raiva e desespero. Saul perdeu batalhas, perdeu o respeito do povo, perdeu seus filhos em combate, e por fim, em uma batalha final e trágica contra os filisteus no Monte Gilboa, ele perdeu a própria vida e o trono de uma vez por todas. A história de Saul, que começou com uma unção divina e a promessa de um grande reinado, termina em tragédia e derrota. E a lição que ecoa através dos séculos é profunda e clara. Não basta começar bem, é preciso terminar obedecendo. A história de Saul não é apenas um relato antigo, é um espelho para nós hoje. Ela nos ensina que obediência parcial é, na verdade, desobediência total. Nos ensina que o orgulho e a autojustificação nos afastam de Deus, enquanto a humildade e o arrependimento nos aproximam dele. Justificar nossos erros nunca substituirá a necessidade de um arrependimento genuíno. Talvez Deus já tenha te chamado para algo. Talvez você já tenha sido ungido com um propósito. Mas o que vai manter você de pé, o que vai sustentar o seu chamado ao longo de toda a jornada, não é o seu talento, sua força ou sua inteligência. É a sua obediência diária, constante e completa à voz de Deus. Que a história trágica do rei Saul nos sirva de alerta. Que possamos aprender com os seus erros a não confiar em nosso próprio entendimento, mas a ouvir, obedecer e permanecer na presença de Deus, custe o que custar. Se essa mensagem falou com você, se tocou o seu coração de alguma forma, escreva aqui nos comentários. Eu escolho obedecer a Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa aprender essa lição valiosa. E para mais histórias bíblicas com aplicação prática para a sua vida, se inscreva aqui no canal. Que Deus te abençoe grandemente.